E vejam que aqui, ó, ITDR está desabilitado. Ficamos à disposição aqui, tanto eu, Pedro Bezerra, quanto o Fernando Barros, também aqui de Cortex Brasil, tá? Que foi quem fez parte desse conteúdo. Agradeço muito para você, Fernando. Obrigado pela ajuda com o material, tá bom? Todo o time Palo Alto e parceiros estamos à disposição quando vocês precisarem aí conversar um pouquinho mais sobre IDR, ITDR, UEBA e também tirando todas as siglas e buzzwords, quando você estiver precisando focar um pouco mais a sua estratégia de segurança da informação e cybersecurity em identidades. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Depois de muito tempo, muito e mais um muito tempo, finalmente eu consegui parar para criar um conteúdo relacionado a identidade, detecção e respostas. Sobre IDR e ITDR dentro do Cortex, XDR e XIM, tá bom? Então vamos lá. IDR, ou seja, identidade, detecção e resposta. Nós temos dentro do XDR do XIM, tá? Aqui o Identity Analytics já está incluso. Não precisamos adicionar nada mais, tá? O foco do Identity Analytics é o acesso inicial, tá? Então, quando o atacante ele está tentando conseguir pegar uma credencial, tentando conseguir pegar o hash, alguma característica da credencial, da identidade, para depois conseguir ter uma identidade, é isso que a gente já identifica dentro do Identity Analytics, tá bom? Reforçando com o outro vídeo que eu estava montando para vocês, o outro vídeo que eu trouxe para vocês. Eu consigo pegar uma senha que está próxima da expiração. Eu consigo pegar características do usuário que eu possa montar, senha fraca, senha que vai expirar, usuário bloqueado, usuário que vai desbloquear, é, a senha que foi exposta, né, num vazamento. Eu consigo pegar esses cenários, esses casos de uso dentro do Identity Analytics? Sim, nós conseguimos, tá? Quais informações a gente precisa receber para poder fazer essa jornada? A gente precisa aqui ó, das informações do endpoint, do AD, do Microsoft AD, né? A gente recebe informações de rede, de VPN e eventos de Windows, tá? Então, os casos de uso do Identity Analytics é muito focado no sequestro de sessão, ataques contra AD e single sign-on, tá bom? E por que que a gente fala single sign-on? Porque a gente também atende Google Workspace e outras soluções de identidade, tá? A gente consegue identificar comportamentos maliciosos dentro dessas outras ferramentas, não só a Microsoft, tá bom? Isso é o Identity Analytics, que já está incluso dentro da licença base do XDR e do XIM, tanto novo quanto antigo, XDR novo, XDR antigo, XIM novo, XIM antigo, ok? Pedro, add-on. Qual que é o add-on que a gente tem dentro de identidade? Nós temos o Identity, Threat, Detection e Response, tá bom? Ele já tem outros casos de uso. Então, vazamento de dados, monitoria de usuários privilegiados, atividade interna de forma anômala, né? E aqui, sendo um pouco mais específico, a gente procura o insider, tá? A gente procura aquele usuário que ele está querendo trazer um impacto, ele está se comportando digitalmente como se quisesse trazer um problema para a empresa, tá? Por consequência, a gente pega informações de outras fontes, tá? Então aqui a gente também pega informação de cloud, a gente pega informação de SaaS, tá? Então a gente pega informações de outros lugares, mas em essência o que muda é a quantidade de alertas que a gente tem dentro do add-on do ITDR, tá bom? E a quantidade de alertas, como é que a gente vê isso? Aqui eu deixo de uma forma gráfica, tá? Mas a gente tem documentos que a gente pode compartilhar com vocês, tá? Em momento ali de negociação, em momento de uma
proposta comercial, a gente pode trabalhar em cima de mostrar um pouco mais de informação para vocês, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, dentro do Identity Analytics, temos mais de 300 alertas relacionados à identidade, tá bom? E aqui a gente está caracterizando o IDR, o conceito de IDR, tá bom? Aqui, dentro do add-on ITDR, a gente chega em mais de 500 comportamentos. Então, 300 do IDR, né? Somam-se 200 do ITDR, né? E assim a gente passa um pouquinho ali de 500 comportamentos atualmente, tá bom? Então, aqui já é um pouco de tangibilidade sobre a diferença entre um e outro, tá? Vejam que é quase o dobro de comportamentos, né? Você acrescenta aqui 200 comportamentos no mínimo dentro de um cenário de aproximadamente 300 comportamentos, tá? Eu coloco sempre 300, mais de 300, porque é uns 380, alguma coisa assim. Então, eu deixo sempre essa margem para cima, tá? Eu sempre coloco os números para baixo, tá bom? Então, beleza. Então, Pedro, então eu estou chegando aqui num cenário onde eu tenho quase o dobro de tipos de alerta? Sim. Eu tenho quase o dobro de comportamentos? Sim. Mas sempre avaliem se esse dobro faz sentido para o ambiente de vocês, tá? Não só na jornada do Cortex, mas na jornada de todos os fabricantes de software, todos que têm solução de IDR, ITDR, o EBA, avaliem, porque às vezes aquele software ele é muito bom dentro de um cenário que não é o de vocês, tá bom? Fala aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Depois de muito tempo, muito e mais um muito tempo, finalmente eu consegui parar para criar um conteúdo relacionado a identidade, detecção e respostas, ou identificação de ameaças relacionadas à identidade para detecção e resposta. Frase longa para dizer o quê? ITDR ou IDR, tá? Vamos lá. Eu já coloquei a tela do Cortex aí, bonita, brilhando, para a gente poder ter como plano de fundo aí. Mas a ideia aqui é simples. É conversar rapidamente, mostrando a tela do Cortex, tá? Sobre esses dois temas, IDR e ITDR, tá bom? IDR. A gente vai estar sempre falando sobre detecção e resposta, mas de coisas mais comuns. Uma senha fraca, uma senha que foi comprometida, uma senha que não está seguindo as políticas de senha que está configurado dentro da infraestrutura da empresa, tá? Então, quando a gente fala de IDR, a gente está muito relacionado ao que a identidade tem como característica, tá bom? Mas, Pedro, o mercado também fala sobre o ITDR, tá? O ITDR, ele tem um T que é relacionado a threat, ameaças, tá bom? Então, aí a gente já está falando sobre um pouco mais de análise comportamental. Pedro, análise comportamental de identidade, a gente está falando sobre o EBA? Sim e também. Por que eu digo sim e também? Porque o EBA já é uma tecnologia um pouco mais antiga e cada fabricante de software, ou profissional, ou open source, faz de um jeito, tá? Então entendam que o EBA é um comportamento. Esse comportamento, mais antigamente, ele era muito focado no IDR, identificação de uma senha fraca, identificação de um mau uso de uma identidade, né? Hoje, como o cenário está muito mais complexo, o EBA também pode ser utilizado para identificar um insider, uma pessoa que está dentro da empresa que está ali com o objetivo de causar um dano, causar um problema à empresa, tá bom? Então, para facilitar a nossa conversa aqui de hoje, vou passar um facão, literalmente, tá? Vou separar, mas só para facilitar a nossa conversa. Não quer dizer que seja 100% o que está escrito nos livros, tá? Até porque dentro do mundo de identidade e ameaças de identidade, a gente está construindo muita coisa, a gente está construindo muitas definições, tá bom?
Existem ISOs, existem normativas focadas em identidade? Sim, mas ali também é uma outra discussão que nós não vamos tocar aqui hoje porque o vídeo é mais rápido. É mais para mostrar a parte prática, tá bom? Sobre parte prática, nesse vídeo eu vou colocar o uso do Cortex XDR sem o add-on ITDR, tá? Mas Pedro, por que você vai colocar sem o add-on do ITDR? Porque eu quero mostrar para você que é um profissional que está no ecossistema do Cortex, Cortex da Palo Alto, tá? Que seja no Cortex XDR ou no Cortex XIM, você já tem muito benefício, você já tem muitos usos dentro desse mundo de identidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui na tela a gente tem um dashboard e esse dashboard está à disposição para vocês, tá? Fiquem à vontade para me chamar, eu posso compartilhar esse dashboard com vocês, tá bom? É literalmente exporta e importa, tá? Algumas partes, outras não, mas isso tudo eu vou falar aqui no vídeo, tá? Então vamos lá. Esse é um dashboard. Vejam que o nosso dashboard aqui tem uma forma de colocar imagens, né, GIFs animados, tá bom? Ressalto isso porque tiveram alguns clientes que pediram nos últimos meses, tá? E aqui a gente tem uma primeira separação: score de risco de identidades. O Cortex XDR ou XIM, ele calcula o risco da identidade do usuário? Sim. Então vejam que aqui, esse é o meu laboratório, tá? Então vocês vão ver muitos usuários fakes, tá? Usuários que o módulo de Identity Analytics, tá? Já identificou aqui que tem um score, né? Ou um score zerado, ou um score com alguma informação, tá bom? Aqui mais embaixo, a gente tem uma parte nova do Cortex, tá? Que é a monitoria de identidades em nuvem. Então, AWS, Azure e GCP, a gente consegue também fazer um gráfico específico sobre os possíveis problemas que estão nas identidades lá da nuvem, tá? Vejam que aqui a gente já tem identidades inativas, identidades com excesso, né? Excesso de políticas, excesso de acessos, né? E aqui, identidades com outras, umas permissões aqui não comuns, né? Tá bom? Então, esse é um outro objeto de dashboard. E aqui nós temos uma novidade que não é tão novidade, tá? Quando integramos o Cortex, seja XDR ou XIM, no Cloud Identity Engine, também um outro serviço da Palo Alto, tá? A gente consegue pegar as informações das identidades. Identidades que estão no Microsoft AD, identidades que estão no Azure AD, tá? Ou outros serviços de identidades, tá bom? Em específico, o Azure AD e o Microsoft AD, a gente tem um campo que é esse daqui, ó. User Account Control, tá bom? Pegando a leitura deste campo e deste documento, a gente consegue interpretar várias informações importantes, tá? Veja que eu estou marcando algumas aqui, tá bom? E aqui eu faço uma pausa, colocando esse documento na tela à disposição de vocês. Por quê? Porque já vem de alguns anos que alguns fabricantes de software colocam de uma forma um pouco marqueteira no sentido ruim, que somente eles conseguem fazer isso. Somente eles têm acesso às informações, tá? E não é verdade. Eles têm acesso a uma forma de fazer aquilo. Mas existem diversas formas, tá? Eu aqui vou mostrar para vocês a forma que eu fiz. Você também pode fazer de uma forma diferente. Você pode pegar as documentações da Microsoft, seja deste campo ou de outros campos, seja lendo eventos de sistema operacional, tanto o Windows quanto o Linux, por exemplo, tá? Então, você pode criar sua jornada de identidade.
Não precisa ficar limitado àquilo que o fabricante de software de segurança faz. E estou falando isso dentro de um fabricante de software, tá bom? Por que eu digo isso? Porque além do Cortex dar a flexibilidade ao cliente para ele montar o script, o playbook, a configuração que ele precisa, o que ele deseja, a gente também quer que você saiba que estamos pegando a informação daqui, estamos pegando a informação dali, tá bom? Queremos ser claro para manter essa confiança com a galera, né? Seja um cliente, seja um parceiro, seja um engenheiro, que está dentro do ecossistema do Cortex, tá bom? Neste caso, Cortex da Palo Alto, ok? Por que eu digo sempre Cortex da Palo Alto? Porque tem uma ferramenta open source que chama Cortex também dentro do mundo de segurança, tá bom? Então vamos lá. Pedro, então se eu pegar essa documentação e outras documentações da Microsoft, eu consigo fazer melhor do que o software me entrega? Sim, você consegue, tá? Não sei dentro de outras ferramentas, né? Outras ferramentas pagas, né? Se eles dão a flexibilidade que nós damos, mas eu vou mostrar a flexibilidade que o Cortex dá para você, tá bom? Show! Então, estou pegando a informação deste campo e utilizando o que este documento está nos informando. Senha vazada, estou pegando do Have I Been Pwned, tá bom? E simplesmente vim aqui, comprei ali uma conta, né? Essa conta me dá a possibilidade de API e mando comando de API para cá, falo, ó, consulta esse e-mail, ele traz para mim se aquele e-mail tem ou não um registro de vazamento de dados, de descoberta de senha, etc. Tá bom? Fechou? Então essas são as duas fontes que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então vejam que aqui, através da interpretação daquele documento da Microsoft, eu já tenho dentro do Cortex a possibilidade de mostrar quando a senha nunca expira. Eu tenho a possibilidade de mostrar quando o login está sem senha, quando o usuário está desabilitado, tá? E aí, algumas pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas devem pensar assim, mas por que eu quero ver essa informação? Né? Eu já sei que essa informação está na AD, mas por que eu quero ver essa informação? Por quê? Vamos pensar que esse usuário aqui, ó, usuário desabilitado, ele, do nada, sem a concordância de ninguém dentro da empresa, ele fica habilitado. Você ou a pessoa ou o atacante habilitou um usuário que está sem senha e ao mesmo tempo está configurado com a senha nunca expira. Então isso é um risco imenso para a empresa, tá bom? Porque aquela história, o maior esforço do atacante é conseguir uma credencial válida. A hora que ele conseguir uma credencial válida, ele cai num mar de possibilidades que é quase que infinito. Tá bom? Normalmente, uma empresa que tem de 300 a 500 identidades vivas, quentes, ali trabalhando, né? Dificilmente ela olha pontualmente uma por uma, tá? Ela confia nos recursos de segurança. Então, por isso, um recurso de segurança aqui, trazendo visibilidade desse cenário, tá bom? Podemos mostrar em formato de tabela ou em formato de gráfico, tá bom? O mesmo para informações do AD, onde aqui eu tenho também a informação do último acesso. Eu tenho novamente a informação aqui, ó, login sem senha, tá? Qual que é a diferença, Pedro, dessa tabela para a tabela de cima? Veja que aqui eu estou olhando um caso de uso. E aqui embaixo eu consigo ver pontualmente quem que é o usuário, tá? Então, o usuário guest, ele está aqui com o cenário que eu mostrei, tá? Para quem entende um pouco mais de Microsoft, sabe que o usuário guest, ou parecido com guest, dependendo aí da configuração do sistema operacional, versão do sistema operacional Windows, isso daqui é comum, né? O fato de ser comum não significa que a gente não tem que monitorar, tá bom? Então, beleza. Então, podemos mostrar em formato de gráfico, em formato sumarizado ou em formato de quem é o usuário para a gente poder ir ali e fazer trabalhos pontuais. Vejam que aqui eu tenho o botãozinho de visualizar em XQL, ou seja,
E isso daqui eu posso cair numa jornada de query, né? Igual jornada de CIEM. Essa jornada de query, jornada de CIEM, eu posso criar uma regra de correlação e essa regra de correlação pode alertar quando, por exemplo, o usuário guest aparecer como desbloqueado, tá bom? Ou até em uso, né? O usuário guest está bloqueado, mas ele aparece em uso? Vamos investigar? Importante, tá bom? Aqui falamos de usuário do AD. Aqui embaixo, nós temos usuários do Azure AD, tá? Então vejam que aqui, no meu laboratório, eu tenho apenas conta de usuário, né? Não tenho nenhuma flag marcada com aquelas informações. Só que aqui eu tenho outras informações boas, por exemplo, última troca de senha, último acesso, é admin ou não do Azure, tá vendo? Então, aqui eu também tenho vários campos que eu posso popular conforme a minha estratégia de monitoria. Pedro, estratégia de monitoria olhando log, estou falando de CIEM? Sim, você está falando de CIEM, tá? Lógico, temos como correlacionar informações que não precisa de um CIEM completo, de um CIEM gigante. Aqui é basicamente esse cenário. O Cortex XDR, e mostrando aqui para vocês que estou no XDR, tá? E na versão nova, tá? A versão com Playbook, o Cortex XDR, ele não é mais uma ferramenta de CIEM. Agora temos o Cortex XIM, XSIAM, tá? Como a ferramenta de CIEM, Next Generation CIEM, da Palo Alto, tá bom? Mas o Cortex XDR, ele se conecta aos serviços de identidade para que a gente possa fazer todo esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Usuários de XDR antigo, vocês conseguem fazer essa jornada aqui que eu estou mostrando? Informações do AD, informações do Azure AD? Sim, consegue. Qual jornada vocês não conseguem fazer? Essa de monitoria de identidade em nuvens, tá? Essa realmente precisa de uma licença adicional, tá bom? E essa daqui de consultar serviços externos, tá? Essa também precisa de uma licença adicional, tá bom? Por fim, o que eu quero deixar aqui nessa primeira parte do vídeo para vocês é: sim, podemos fazer casos de uso de identidade dentro do Cortex, sem a necessidade do ITDR, tá bom? Então, vou mostrar aqui o meu licenciamento desse ambiente de lab. Vejam que aqui eu estou no Cortex versão nova, que é onde aparece o Postgre e o Runtime, tá? As licenças novas de cloud. E vejam que aqui, ó, ITDR está desabilitado, tá? Veja que de propósito eu não cliquei no Enable para poder ter um ambiente que eu possa mostrar para vocês, olha, o que eu consigo fazer de identidade sem o ITDR, tá bom?